O juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, absolveu ontem o ex-presidente Michel Temer em uma ação na qual ele era acusado de tentar obstruir investigações do Ministério Público Federal. Na decisão, o magistrado sustenta que o MPF editou trechos de um áudio apresentado como prova e que o conteúdo não configura ilícito penal nem em tese. Em 2017, Temer foi denunciado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, com base em uma gravação na qual supostamente incitava o empresário Joesley Batista, da JBS, a manter pagamentos ao doleiro Lúcio Funaro e, com isso, evitar que ele fizesse um acordo de delação premiada. O áudio foi gravado pelo próprio Joesley, que viria a firmar colaboração na garagem do Palácio do Jaburu em março daquele mesmo ano. Fala, Vera. Olha, essa é outra também que este programa aqui ficou remando contra a maré, contra a correnteza, não se deixou curvar a essa maré dominante que via um escândalo naquilo. Nós pusemos esse áudio desde o primeiro momento em perspectiva, inclusive eu fui a primeira, não vou ser cabotina com isso porque está documentado e na época recebi parabéns de um lado, mas muitas críticas de outro e estava correto, não havia nada naquele áudio que mostrasse o presidente da República avalizando e pedindo que o Joesley Batista continuasse pagando uma mesada ao Eduardo Cunha, como se sustentou e como o Ministério Público sustentou. Era uma forçação de barra desde sempre, o presidente era evasivo, recebeu sim o Joesley, aquilo era impróprio, o Rocha Loures depois foi visto dando aquela corridinha, tem várias implicações em que eu acho que há elementos para se investigar o Michel Temer, mas por supostamente ter avalizado mesada ao Eduardo Cunha, como se sustentou e como era o enunciado principal dessa denúncia contra ele, eu fui uma que nunca chancelei isso, nunca vi elementos probatórios para isso. Somando isso ao fato de que o Marcelo Miller atuava como um agente duplo nesta mesmíssima época e tudo que se viu depois sobre o Rodrigo Janot, eu acho que a decisão do juiz, nesse caso, está correta. Não há elemento probatório neste áudio para se condenar o Michel Temer. E a gente viveu um período, mais um, de solavanco político por conta disso. A reforma da Previdência, que estava na bica de ser votada, deixou de ser aprovada por conta desse caso. E a gente deu mais elementos para que a eleição fosse disruptiva como foi e que a gente estivesse vivendo esse momento amalucado na política que está vivendo agora. Então, desse outro arrependimento também não morrerei. Fala, Constantino. Isso aí remete a uma época triste do país, né? A gente lembra o custo altíssimo dessa arapuca que montaram contra o ex-presidente Temer na época da reforma, e inclusive muitas pessoas aventaram a possibilidade disso ser uma espécie de golpe, armação do establishment, do deep state, para impedir a reforma, né? O Brasil pagou um preço muito caro por isso. Todo mundo sabe quem é a figura do Temer. Ninguém compraria um carro usado do Temer. Mas veja, em questão de judicial, a gente precisa de ter prova, evidência. Aquele áudio com aquela visível armação do Janot, né? Estava tudo muito suspeito ali, não havia nada realmente concreto, né? Então, uma coisa é você saber quem é a figura, outra coisa é você ter o batom na cueca, como, por exemplo, no caso do Lula nós temos, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, essa sanha de justiça com as próprias mãos, que ignora o devido processo legal e tudo mais, é algo perigoso, que faz parte desse Brasil recente, por questões até legítimas, todo mundo saturado da bandalheira, da roubalheira que tomou conta de Brasília mesmo, mas tem que ir com calma, né? E a gente sabe também melhor agora quem era a figura por trás disso, né? O seu Rodrigo Janot aí, que confessou que queria ir armado para o Supremo para matar um ministro do Supremo, né? E que tomava lá os remedinhos, entre aspas, para se acalmar. Ou seja, essa é a figura por trás desse caso todo. Então, mereceu ali os 40 e pouquinhos gato pingados que foram lá comprar seu livro no lançamento, e olhe lá, né? O Brasil pagou um preço muito alto por conta de tudo isso. Josias. Eu não tenho tanta certeza sobre a correção da decisão do juiz. Nessa decisão que livrou o Temer aí da acusação, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, acho que é esse o nome dele, ele considerou frágil uma gravação
que não foi periciada pelo Janot, foi periciada pela equipe técnica da Polícia Federal. O juiz também desqualificou a denúncia do Ministério Público, que, embora avalizada pelo Rodrigo Janot, que prestou um grande desserviço ao Ministério Público com essas maluquices que ele revelou depois que saiu do cargo, que ia dar tiro em Gilmar Mendes e tal, isso mostra o prejuízo que um maluco desse gênero pode ocasionar, mas esse é um trabalho coletivo do Ministério Público. E esse grampo do Jaburu não é a única coisa que consta dos autos. Há outras evidências que eu acho que precisam ser consideradas. Algumas dessas evidências elas são eloquentes demais para ser ignorada assim, de uma forma ligeira. Por exemplo, ninguém tem dúvida de que a voz que soa no grampo é do Michel Temer. Ninguém tem dúvida disso. Joesley Batista gravou. Nessa conversa noturna, tem lá a frase, tem que manter isso, viu? E você pode ter dúvidas em relação a ou não é um aval para comprar o silêncio de delatores e tal, mas há outros trechos na gravação. Um deles, por exemplo, o Michel Temer credencia o Rocha Loures, o Rodrigo Rocha Loures, seu ex-assessor, como um preposto, pessoa da sua mais estrita confiança, e fica claro que ele está credenciando o Rocha Loures para negociar com a JBS. Posteriormente, o Rocha Loures foi filmado pela Polícia Federal recebendo uma mala de dinheiro, propina de R$500 mil. Também ninguém tem... Isso é um dado incontroverso, ninguém tem dúvida quanto a isso. Eu espero que o Ministério Público recorra da decisão do juiz para que esse caso, para que haja uma reflexão maior sobre ele antes de determinar um arquivamento assim tão ligeiro.